Olá, sou o César e tenho como missão na vida ajudar os investidores em ações. Por isso estou a fazer uma série de vídeos didáticos sobre análise de ações e outros temas relacionados com investimentos em ações. E o assunto de hoje é 7 indicadores de análise fundamental de ações. Eu sei que é um tema muito específico, mas é também muito importante que qualquer investidor ou aspirante a investidor em ações conheça estes 7 indicadores. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro, que é o valor de mercado e número de ações emitidas. Estão um bocado relacionados, porque o valor de mercado é igual à cotação a multiplicar pelo número de ações emitidas. Ou seja, a cotação isoladamente não nos diz nada acerca do valor de uma empresa. Cada empresa tem o seu capital dividido num determinado número de ações. E só multiplicando por esse número de ações é que obtemos o valor total da empresa. Portanto, a cotação é o valor de uma ação, multiplicando por todas as ações existentes, obtemos o valor total da empresa. É um indicador muito importante, ver ao longo do tempo, construir um gráfico com a evolução do valor de mercado e também do número de ações emitidas, que pode variar. Pode aumentar e pode diminuir. Aumenta se as empresas fizerem aumentos de capital e secondary offerings, há muitas formas de emitir novas ações, e diminui quando as empresas compram ações próprias. E por isso, por vezes, o gráfico da cotação não reflete a evolução do valor de mercado da empresa. É por isso que devemos fazer um gráfico separado para este indicador. Okay, o segundo indicador são as receitas ao longo dos anos, as vendas anuais da empresa. É muito importante ver se as vendas estão a crescer ou se, pelo contrário, estão estagnadas ou até a minguar. E depois, sobre isso, temos um indicador muito útil, que é o Price to Sales Ratio, que é dividir o valor de mercado pelas vendas e fazê-lo também ao longo dos anos para ver se a empresa está a ficar mais sobreavaliada, mais cara, se o Price to Sales Ratio for sendo cada vez mais alto, ou está a ficar mais barata se o Price to Sales Ratio for diminuindo. Claro que este é só um indicador que não deve ser considerado isoladamente, mas em conjunto com outros indicadores, nomeadamente aqueles que vamos falar a seguir. Mas assim, grosso modo, um Price to Sales Ratio acima de 10, ou seja, quando as empresas estão a custar mais do que 10 vezes aquilo que vendem num ano, é preciso ter algum cuidado. Normalmente significa que essa empresa está sobreavaliada pelo mercado. Vamos agora ver o terceiro indicador, 3, o Enterprise Value. Este indicador faz muita confusão aos investidores porque parece que, como é o Enterprise Value, quanto mais alto, melhor. Mas não é bom quando o Enterprise Value é muito maior do que o valor de mercado. E vou explicar porque através da fórmula do Enterprise Value, que é valor de mercado mais dívida líquida mais valor dos interesses minoritários. Ora, se a dívida líquida for muito alta, o Enterprise Value é mais alto. E se o valor dos interesses minoritários também for alto, isso também aumenta o Enterprise Value. E quer uma coisa, quer outra, são negativas. Quanto mais dívida a empresa tiver, quanto mais interesses minoritários, pior para quem vai comprar a empresa toda. No fundo, o Enterprise Value é uma medida mais lata, mais abrangente do custo da empresa. O valor de mercado é quanto é que ela custa no mercado. Mas depois, se quisermos também considerar quanto é que ela deve, em termos líquidos, e quanto é que valem os interesses minoritários, teríamos de os comprar. Interesses minoritários são aquelas partes das subsidiárias que não são detidas pela casa-mãe. Se quiséssemos comprar isso tudo, ou seja, pagar o valor de mercado, pagar a dívida financeira toda e comprar os interesses minoritários, teríamos o Enterprise Value. Quarto indicador, o EBITDA. O que é que significa EBITDA? Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. É uma medida mais ou menos do cash flow operacional, anda ali perto. E o rácio principal que se calcula com o EBITDA, quer dizer, um dos dois principais, é o EV sobre EBITDA. Portanto, dividimos o Enterprise Value, calculado anteriormente, pelo EBITDA, e este múltiplo normalmente anda ali à volta dos 10. Se for acima de 20, costuma considerar-se que está muito alto, ou seja, a empresa está cara, e se for abaixo de 5, considera-se que a empresa está subavaliada ou barata.
Quinto indicador, são as margens. As margens, extremamente importantes. Temos a margem bruta, a margem EBITDA, a margem operacional, também pode ser a margem do EBIT, são semelhantes, e a margem líquida, que é a mais importante. No fundo, a margem líquida diz-nos quanto é que a empresa lucra por unidade vendida. Se a margem líquida for 5%, significa que por cada euro que a empresa vende, lucra 5 cêntimos. E muita gente que não está habituada a analisar ações pensa que as empresas, nomeadamente estas grandes que são cotadas em bolsa, têm margens muito altas. Pensam que as empresas lucram tipo metade do que vendem ou 30% do que vendem. Isso é raro, é muito raro. Normalmente as empresas lucram 5 a 10% daquilo que vendem. Portanto, uma margem líquida acima de 10% já é boa, e abaixo de 3% é baixa. Vá. Todas, por exemplo, indústria da distribuição alimentar, empresas de construção, tudo o que é retalho, normalmente tem margens líquidas abaixo de 5%. Empresas de software, empresas enfim, que têm custos fixos baixos, por vezes têm margens líquidas acima de 20% e naturalmente essas empresas são mais apreciadas pelos investidores, pois lucram muito mais por unidade vendida, têm muito mais alavanca. O sexto indicador é aquele que já falámos, o resultado líquido, que é o mesmo que o lucro, só que o resultado líquido também abrange a possibilidade de ser um prejuízo, também pode ser um prejuízo. O resultado líquido pode ser um lucro ou pode ser um prejuízo. E depois o rácio que podemos calcular com o resultado líquido, que é o rácio mais popular da análise fundamental, é o PER, Price to Earnings Ratio. Como é que se obtém o PER? Divide-se o valor de mercado pelo lucro. Se o PER for 10, significa que a empresa está a custar 10 vezes aquilo que lucra num ano. E isto é considerado baixo. Se for 20, a empresa está a custar 20 vezes aquilo que lucra num ano. Mantendo tudo o resto constante, quanto mais baixo o PER, mais subavaliada ou atrativa estará a empresa. Quanto mais alto o PER, mais sobreavaliada ou cara estará a empresa. Claro que isto é preciso também conjugar com outros indicadores, nomeadamente o crescimento do lucro, ou, se quisermos, dividindo pelo número de ações emitidas, do earnings per share. Se o earnings per share estiver a crescer de forma acelerada, é natural os investidores pagarem um múltiplo dos lucros mais elevado para essa empresa, ou seja, um PER mais alto. Por vezes, pagar 20 vezes o lucro por uma empresa pode ser mais atrativo do que pagar 10 vezes o lucro, se esse lucro estiver a crescer muito rapidamente e as perspectivas também forem bastante otimistas. E depois, se realizarem efetivamente. Temos sempre que conjugar o PER com a taxa de crescimento do EPS, que é o Earnings Per Share. Aliás, as mudanças no Earnings Per Share são o principal fator explicativo das grandes tendências da cotação, de subida e descida. Finalmente, o sétimo indicador diz respeito ao balanço, e o que é que eu vou ver logo no balanço é qual é a dívida líquida da empresa. Qual é a dívida financeira, ou seja, aquela que paga juros, e depois subtrai-lhe o cash e equivalentes e investimentos financeiros de forma a obter a dívida líquida. E depois podemos dividir a dívida líquida pelo EBITDA. No fundo, o EBITDA dá-nos uma medida da capacidade da empresa honrar a sua dívida. E não convém que este rácio net debt to EBITDA esteja significativamente acima de 3. Quando está abaixo de 3, os analistas e investidores consideram que a situação está controlada. Quando começa a subir acima de 3, os investidores ficam muito receosos que a empresa não consiga honrar os seus compromissos, e neste caso da dívida financeira não é só importante pagar, é também muito importante pagar a tempo, no tempo em que está previsto. Basta ali uma falhazinha para que as ações caiam imenso. Isso é preciso controlar bem este rácio do net debt to EBITDA. Foram os 7 indicadores, que depois se desmultiplicam noutros, e ainda há muito mais, mas quem souber isto, quem souber estes 7, já está bem acima da média dos investidores particulares em ações. E se calcular realmente estes indicadores para as empresas em que está a pensar em investir, ganha logo uma vantagem, tem logo uma probabilidade maior de tomar decisões acertadas.
Entretanto, se quiser mais informações sobre o mercado de ações, nós vamos deixar aí na descrição um link onde pode pôr o seu e-mail e eu vou enviar-lhe uma série de e-mails muito valiosos e importantes para si, se realmente quiser melhorar no que diz respeito aos seus investimentos em ações. Obrigado, até ao próximo vídeo.